Oi, todo mundo. Obrigado por participarem na minha apresentação sobre o movimento Educação Aberta, Recursos e Práticas. Eu sou Dana Al-Soubi, estudante de PhD na Iowa State University. Eu estou me especializando em tecnologia instrucional e eu estou me especializando também em interação computador-humanos. Eu estou trabalhando como professor assistente de pesquisa, como a doutora Erwin Baran. Você pode entrar em contato conosco através de nossas contas de Twitter abaixo. Então, um dos nossos projetos de pesquisa era sobre integração de práticas abertas na educação superior e isso me permitiu seguir adiante para fazer esta apresentação. Então, os apoiadores desse movimento de educação aberta é uma filosofia sobre como as pessoas produzem, compartilham e constroem o conhecimento. Os apoiadores deste movimento de educação aberta defendem que a educação deve ser aberta, acessível e a todos, e que todos têm o direito de aceder a uma educação de alta qualidade e aos recursos da educação. Então, o acesso é muito importante no movimento de educação aberta. E todos os apoiadores desse movimento trabalham para eliminar as barreiras, tanto quanto possível. Então, por exemplo, o consórcio de educação aberta definiu a importância da educação em compartilhar conhecimento, construindo outras perspectivas e informação com os outros. Então, não é somente sobre o conhecimento compartilhado, senão sobre que deverá haver uma base e pressupostos para que alguns conhecimentos que as pessoas venham a colaborar juntas, construindo a partir desse conhecimento e começando pelo início com o que houver. Então, esse movimento de educação aberta é muito conhecido por promover a colaboração entre as pessoas, porque as pessoas estão olhando seus próprios recursos e construindo a partir desse conhecimento. Então, por que é tão importante? As pessoas apoiam, gostam de aprender como as pessoas querem aprender. Então, fornecendo apoio para a aprendizagem, fornecendo e eliminando barreiras, estamos permitindo às pessoas que se conectem entre si. Então, por exemplo, estudantes, faculdades e pesquisadores podem se conectar entre si através do movimento Educação Aberta e através dos recursos que estão disponíveis, porque eles estarão sendo construídos a partir de materiais disponíveis. Então, por exemplo, os alunos podem achar mais recursos de um certo assunto e podem aprender mais sobre isso e promover o sucesso. Pesquisadores podem construir a partir do conhecimento disponível e ir adiante com novas ideias e abordagens atuais sobre algo a mais. Os professores podem encontrar diferentes recursos que permitam diferentes ensinamentos e aprendizagens, colaborações entre estudantes diferentes e conexão entre eles. Então, a ideia básica é de que somos ou estamos construindo algo que é aberto e isto faz com que a matéria fique mais rica e benéfica para o maior número de pessoas. Então, com a filosofia e opinião, a educação se torna disponível e acessível, livre e modificável para as pessoas. Então, para saber mais sobre a educação aberta e sobre o movimento Educação Aberto, podem conferir esses recursos, por exemplo, o Open Education Consortium, o consórcio de educação aberta, tem tudo desde o início do movimento de educação aberta e é atualizado
com todo o material disponível. Cada projeto, cada iniciativa de educação está aberta e está lá. Então, essa é a política de educação aberta europeia, opensource.com. Também oferece pesquisas mais antigas que estão sendo feitas com iniciativas e projetos por aí. Então, gostaria de falar disto, que fala sobre como a educação aberta é apoiada e é sobre a filosofia dela. Então, Sidney Harris diz que a proposta da educação é tornar os espelhos em janelas. Como nós já sabemos que espelhos têm limites e molduras, somos permitidos de ver somente nossos reflexos e não podemos ver mais nada além disso. Nós, como janelas, nos permite ver diferentes perspectivas e visões diferentes. Então, através da educação aberta, não estamos restritos a apenas alguns conhecimentos, educação ou coisas que temos criado ou que temos acesso. Estamos agora habilitados a ver as visões de outras pessoas e as perspectivas de outras pessoas que têm uma perspectiva mais objetiva do conhecimento disponível. Então, o que são os recursos educacionais abertos? Foi primeiro criado e definido como um recurso educacional aberto da Unesco em 2002, e então a Unesco foi a primeira a apresentar esse termo. A parte principal dessa apresentação foi de apresentar o acesso livre e aberto, tendo o acesso aberto, o termo mais usado geralmente pela literatura sobre os recursos abertos. Os mais comumente usados são sobre a definição de recursos de educação abertos, que são materiais digitalizados que são oferecidos livremente e abertos. Novamente, enfatizando sobre esses dois termos, livres e abertos, para educadores, estudantes e autodidatas, para usarem e reusarem os ensinamentos, aprendizagens e pesquisa. O seu uso é muito importante. É um dos aspectos mais importantes cada vez que usamos, é que você, às vezes, pode modificar outras coisas ou necessidade dos alunos. Então, também em termos específicos, em situações mais específicas de aprendizagem e ensino, também a Fundação Helvet também define que os recursos de pesquisa, aprendizagem e ensino residem no domínio público ou têm sido disponibilizados sobre uma licença de propriedade intelectual que permite o uso livre e redefinição de propósito por outros. Então, a nova definição de OER destaca duas coisas: ser de domínio público e de licença de propriedade intelectual. Então, agora vamos falar sobre as licenças brevemente, mas também, sendo de domínio público, são livres e de acesso disponível e permite o uso com outros novos propósitos. Nós queremos ver esses conteúdos mais por os propósitos de suas aulas. Você tem que personalizar um pouco ou mudar algo nele. Isso é completamente disponível e muito depende do uso que damos. Isto significa que a personalização desse novo contexto de aprendizagem, conteúdos para novos contextos. Agora, isso cria muitos desafios. Há vários desafios para os OER. Estes desafios falam muito sobre a preocupação em relação às licenças de direitos autorais e direito
a sustentabilidade, o quanto essas OERs são sustentadas, quanto as pessoas estão usando e que qualidades elas têm. Então, eu vou falar mais sobre as licenças de direitos autorais, porque são realmente importantes para ir adiante com as OERs. Então, as licenças de direitos autorais incluem a permissão para qualquer atribuição que você queira dar para a OER. Como, por exemplo, a primeira que você vê, que é a atribuição que tem menos restrições, são aquelas que outras pessoas podem copiar e distribuir, trabalhar com elas com diferentes maneiras, desde que tudo isto vá sendo atribuído ao autor. Há outras que podem ser para uso não comercial e que você pode usar para usos não comerciais. Você pode usar sem modificar. E é muito importante aprender sobre as licenças desses direitos autorais antes de ir adiante com o uso desses recursos. Então, estão listados aqui alguns importantes OERs. Acho que muitos gostam desses vídeos que falam sobre isso. Devido ao pouco tempo que temos, não posso detalhar sobre cada um desses. Se você quiser aprender mais sobre cada um deles, eu posso fornecer um link para cada um deles. Então, continuando, houve uma mudança desses recursos abertos educacionais para as práticas educacionais abertas. Como estamos usando esses recursos abertos de educação e seus contextos de aprendizagem. Isso provocou uma mudança para as práticas educacionais abertas, OEP, onde a criação dos recursos abertos de educação em contextos específicos são práticas pedagógicas que nos permite criar. E não é somente sobre criação de OEPs, mas todas as práticas que permitem o engajamento de todos os estudantes. É sobre como diferentes estudantes estão cada vez mais engajados em algo para criar esses OERs. Então, como podemos integrar uma prática educacional aberta no ensino superior? Porque Willey e Hilton criaram um termo de pedagogia aberta e sobre os 5 R's que permitem que os estudantes criem OERs com base com base em certas licenças. Essas permissões estão ligadas às licenças autorais. Essas permissões incluem a retenção, uso, reuso, revisão, redistribuição e mistura de informação. Há 8 atributos da pedagogia aberta. Esses atributos falam sobre como podemos integrá-los de forma que incluam, por exemplo, tecnologias participativas, como as pessoas lidam, como as ideias de outras pessoas sobre conexões de outras comunidades, geração de aprendizagem, porque os alunos são os produtores de conhecimento. Eles geram seus próprios conhecimentos, não somente consumidores de conhecimentos. Então, esses atributos dados por Hegarty incluem que é uma pedagogia aberta. Agora falando sobre algo que é muito aplicável e prático para todos que estamos muito tempo em sala de aula, responsáveis por algumas matérias, mas essas matérias são lançadas sem fazer uso delas. A nova ideia sobre essas matérias é criar matérias que sejam disponíveis, que podem ser compartilhadas abertamente e podem ser acessíveis para todos os aprendizes e pessoas em volta, e que essas pessoas possam construir matérias renováveis e criar propriedade para os alunos, e assim eles sintam que possuem o conhecimento e que eles são responsáveis e algo que é partilhado abertamente por eles, com algo de alto valor. Então, exemplos dessas matérias renováveis são alguns desses exemplos que integramos na aula do Dr. Brown ano passado. Então, por exemplo, nós desenhamos com os alunos alguns módulos abertos para o autoaprendizagem.
desenharam também uma caixa de ferramentas, incluíram também os recursos online. E tudo isso para ser compartilhado abertamente em plataformas abertas. Também alunos em outra turma organizaram capítulos de livros e esses capítulos foram disponibilizados em livros impressos que são recursos abertos. Se você quiser saber mais sobre esta matérias renováveis e integração de práticas abertas em aulas educacionais, sinta-se à vontade para nos contatar. Isto é tudo que tinha para vocês. Muito obrigada e espero que possamos discutir com outros o que tenham alguma pergunta.